Sobre a repercussão dessa guerra, parece que o governo dos Estados Unidos está cobrando ações do Irã. Nós vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, chega para a gente aqui no Linha de Frente, trazendo novidades a respeito dessas manifestações vindas dos Estados Unidos da América. Luca Bassani, seja muito bem-vindo ao Linha de Frente. É isso mesmo, Koba. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump, inclusive na sua rede social Truth Social, acabou de escrever há poucos minutos rendição incondicional, ou seja, em letras inclusive maiúsculas, pedindo, obviamente, que o governo do Irã se renda a Israel. Ele também, em outra publicação, disse que o governo israelense e os Estados Unidos sabem onde está o líder supremo Ali Khamenei, mas que por hora decidiram não matá-lo. Eles pedem que os civis dentro de Israel sejam poupados, senão a paciência dos Estados Unidos vai acabar. Nós vemos que durante as últimas horas, os últimos dias, também uma outra declaração de Donald Trump levou bastante atenção quando ele pediu para que os cidadãos de Teherã, a capital iraniana, com mais de 15 milhões de pessoas na sua região metropolitana, evacuassem a cidade e seguissem para o interior do Brasil, do interior do país, deixando claro que toda essa região vai ser atingida pelos ataques israelenses, assim como tem sido durante os últimos 4 dias. As operações pontuais também têm sido bastante bem-sucedidas por parte de Israel, já que a Agência Internacional de Energia Atômica hoje também publicou uma nota dizendo que as instalações subterrâneas do complexo nuclear de Natanz foram também danificadas, não só aquelas na superfície já no primeiro dia de ataque, mas também aquelas subterrâneas onde o urânio enriquecido pode chegar a níveis de mais de 60% de enriquecimento. Agora ainda há 2 instalações onde isso também acontece que não foram atingidas, segundo a própria agência. Isfahan e Fordos, como nós sabemos, muitas dessas instalações subterrâneas a cerca de 80, 90 metros abaixo da superfície ou no interior de montanhas. O governo de Benjamin Netanyahu deixa claro que todos os objetivos militares de Israel ainda não foram alcançados e continuará com os ataques, principalmente agora que tem o controle total dos céus iranianos pela supremacia aeronáutica israelense, segundo a versão do próprio premier. Obviamente que a gente está aqui monitorando 24 horas por dia o que acontece neste conflito, que já deixou mortos dos 2 lados e também muitos feridos, além de elevar essa tensão global sobre a possibilidade de um conflito generalizado que afetaria também a economia global como um todo, dada a importância do Irã na fabricação, na produção de petróleo, de gás natural e as rotas comerciais, sobretudo perto do Estreito de Hormuz. Luca, já havia uma grande expectativa sobre o que poderia falar o presidente americano Donald Trump, porque ele havia deixado a reunião do G7, né? E isso não é comum, não é natural que ele deixe uma reunião dessa relevância, dessa importância. Então, já tínhamos todos a expectativa de que ele pudesse manifestar essas manifestações que você traz para a gente agora. Mas, por outro lado, os líderes do G7, os outros, continuaram lá e discutiram essa questão envolvendo Israel e o Irã. O que saiu dessa reunião ou o que está saindo dessa reunião entre os líderes do G7, Luca? Nós vemos que muitos deles, principalmente os europeus, pedem uma desescalada, Kobayashi, dizendo que ambos têm que vir à mesa de negociação, achar uma saída diplomática ao invés de uma guerra contínua e interminável, mas muitos também deixaram claro que Israel tem direito de se defender e tantos outros explicitamente disseram que o Irã nunca poderá alcançar uma arma atômica porque seria um perigo generalizado para o Oriente Médio e para o mundo. Quem falou isso de maneira mais explícita foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Exatamente por conta dessas declarações que o porta-voz da diplomacia iraniana acusou o Ocidente e os países do G7 de terem uma postura unilateral e fez uma pressão diplomática para que eles também acionem Israel ou pressionem Israel para rever a sua postura bélica e evitar novos ataques. A gente vê que o mundo segue dividido e Netanyahu, que tinha uma credibilidade muito diminuída durante os últimos meses pela guerra em Gaza, com os líderes europeus, agora entra num status de melhora, porque muitos países na Europa e também no mundo islâmico, os árabes sunitas principalmente, veem o Irã como uma ameaça maior. Então o inimigo mais maligno, na visão deles, acaba sendo aquele onde o foco é voltado nesse momento, e nós vemos que a situação, pelo menos midiática, em torno da questão israelense melhorou aqui na Europa, em detrimento do que era durante as últimas 3 semanas, durante a cobertura da guerra na faixa de Gaza. Luca, o Leandro Ferreira está com a gente na mesa aqui, ele quer te fazer uma pergunta.
Luca, boa tarde. Muito obrigado aí pela sua cobertura, que é sempre de muita qualidade. E a minha pergunta é a respeito de uma situação similar do que a gente viu em relação ao Iraque. Na justificativa do presidente Bush, à época, de invadir o Iraque sem a confirmação do uso de armas, ou pelo menos da criação e da manutenção de armas atômicas, de destruição em massa, na época, né, se utilizou esse termo. Israel tem, dessa vez, provas de que o Irã estava construindo ou armazenando armas de destruição em massa? Porque acho que vai ter um certo paralelismo no julgamento pós-guerra sobre se foi justificado ou não, em razão de ter ou não. Porque uma ameaça etérea talvez não justifique mais uma guerra no mundo. Olá, Leandro, sempre bom reencontrá-lo aqui. A sua pergunta, a sua questão, ela é extremamente conivente com aquilo que muitos outros analistas têm apontado. Mas para que haja um paralelo completo, é necessário que haja uma mudança de regime. Afinal, sabemos que a invasão americana ilegal perante as Nações Unidas no Iraque causou a queda de Saddam Hussein, uma mudança de regime, uma guerra civil e muitas dificuldades para o país. A gente hoje vê que o Iraque até hoje não se recuperou, muitos mortos, e o Irã, inclusive, politicamente domina várias partes do Iraque por conta de ser um país xiita muito poderoso ali nas fronteiras. Em relação a esse paralelo e aqueles argumentos apresentados, de fato, os americanos trouxeram uma versão para a ONU que nunca foi, de certa forma, comprovado por observadores internacionais sobre as armas de destruição em massa que o governo de Saddam Hussein teria em suas mãos. No caso iraniano, muitas agências de inteligência ocidentais dizem que eles estariam a poucos meses da arma atômica, mas essa visão, obviamente, que ela é enviesada. No caso em questão, a gente tem mais argumentos contra o regime iraniano, porque a própria Agência Internacional de Energia Atômica, no dia 12 de junho, publicou também um relatório dizendo que em muitas instalações o Irã já está enriquecendo urânio acima de 60%, 70%. Nós sabemos que para uma arma atômica é necessário 90%. Então, é algo um pouco mais robusto do aspecto argumentativo do que tinha sido no Iraque, mas obviamente que uma invasão ou um ataque num país soberano, ele está sujeito a retaliações militares, exemplo como a gente está observando o Irã reagir. Vamos ver se os Estados Unidos escolherão ou não a via militar também direta neste conflito, como fizeram com o Iraque, lembrando que até hoje a baixa credibilidade que os Estados Unidos têm na região do Oriente Médio é por conta da invasão ilegal do Iraque, que mais criou inimizades do que criou pontes com os árabes muçulmanos ou o mundo muçulmano de maneira geral. Muito bem, o Luca Bassani vai seguir conosco aqui na programação da Jovem Pan, no Linha de Frente, voltando a qualquer momento com mais informações. Por aqui eu já quero rodar o nosso time aqui, agora com o Rodolfo Maris. Essa é uma questão interessante, Rodolfo, que o Leandro trouxe aqui para o nosso debate, que é a prova ou não de enriquecimento de urânio acima do limite permitido, desse preparo de armamento nuclear que vinha sendo feito segundo as Forças de Defesa de Israel. Aliás, segundo as Forças de Defesa de Israel, em poucas semanas eles já teriam esse armamento pronto, esse armamento nuclear pronto, e por isso é que Israel está atacando o Irã. Sim. Inclusive até de uma maneira independente dos ataques que sofreu dos grupos terroristas financiados pelo Irã. Como você avalia essa motivação de Israel de atacar o Irã? Tem a ver com essa questão do armamento nuclear, ou é uma retaliação a todos os ataques que Israel sofreu de tantos grupos terroristas, como no caso o Hamas, vindo dos ataques da faixa de Gaza, ou do próprio Hezbollah, vindo da fronteira com o Líbano, nesses últimos anos todos, claro que agravados a partir de outubro de 23, naquele fatídico dia 7 de outubro. Como você vê a motivação de Israel para o ataque ao Irã? Rodolfo Maris. Boa tarde, Nelson Kobayashi, meus amigos de bancada, você que nos assiste em casa, obrigado pela sua audiência. Nelson, eu acredito que Israel tem uma força muito inteligente ali e que eles não estão fazendo um ataque ao esmo simplesmente por resposta. A gente sabe que o Irã, em toda a sua história, foi um país muito ameaçador de outros continentes e de outros países também, justamente por enriquecer o seu urânio a 60%. As forças israelenses, ou a inteligência de Israel, chegou à conclusão que eles estavam enriquecendo a 90% em seus túneis, né, subterrâneos, o que enriquece mais ainda, e chegando a 90%, já tem condições de uma bomba
arma nuclear. E foi isso que fez Israel atacar o Irã. E sobre o fatídico dia em 23 de 2023, lá em outubro, o que acontece? Nós tínhamos uma guerra, realmente começou contra um grupo, né, de radicais que foi o Hamas, mas o que foi noticiado também pelas agências, principalmente pela Reuters, foi que um grupo estava financiando, e quando chegou à conclusão desse grupo, chegamos ao Irã. O Irã estava financiando esse ataque terrorista. Israel começa uma guerra, então, contra o Irã. E chegando à capacidade total ali do seu armamento, porque a inteligência de Israel fez o que no dia de ontem? Acabou com os veículos de comunicação, tirando do ar a rede de comunicação televisiva e também das rádios. Ou seja, detendo ali, né, colocando num complô toda a informação. E agora, as notícias de hoje, que você acabou de noticiar aqui, Nelson Kobayashi, é de que o ataque ao Irã, o mais recente, foi ali dos lançadores de mísseis. Ou seja, Israel, com toda a sua inteligência, vai cercando o Irã, cabendo ao líder supremo agora se entregar, que é, inclusive, o que pede o Donald Trump e toda a cúpula do G7. Quero também a análise da Laura Porto conosco aqui nessa cobertura especial. Como é que você tem visto tudo isso, Laura? Bom, primeiro, boa tarde a todos os meus colegas de bancada, uma alegria estar aqui. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui que estão acompanhando. E até brincávamos no começo que o tema é guerra, guerra, guerra. Quando será que isso vai acabar? Eu acompanho com muita preocupação, porque nós estamos vendo uma escalada muito grande e com essa saída da reunião do G7, do Trump, que mostrou que ele vai, de fato, intervir de alguma forma, né, com uma possível escalada. E muitos falam, né, do perigo do Donald Trump entrar e não ficar apenas como um mediador de um conflito ali territorial. Poderíamos ter uma questão indo para a Rússia, para a China, o que é muito preocupante. Então, eu estou vendo essa escalada com extrema preocupação. O Trump mostrando que ele não quer um cessar-fogo, ele quer o final exato, né, agora, dessa guerra, o que seria bom para todos, né? Vamos combinar aqui que nenhuma vida deve estar indo em vão embora. Nós temos muitos civis morrendo com essa guerra. E o G7 se colocando, inclusive, queria até voltar num ponto que já foi falado aqui, da reunião do G7 que disse que irá trazer um documento falando sobre essa guerra. E o que muitos disseram que estão ali, né, talvez alguns furos de reportagem que viram uma minuta do que vai sair do G7 sobre a guerra, é que eles estariam passando, não colocando a culpa em nenhum dos lados e sendo mais a menos do que seria necessário, mas pedindo que houvesse de fato o fim da guerra e um cessar-fogo. Então, estamos aguardando qual vai ser o documento que virá desse G7, inclusive aguardando talvez um pronunciamento do nosso presidente Lula nessa reunião. Ô, Leandro Ferreira, qual a possibilidade de o G7 liderar a mediação desse conflito? Esses fóruns internacionais que reúnem blocos de países, eles talvez tenham perdido sua relevância ao longo das últimas 2 décadas, né? A gente tem, por exemplo, a própria Nações Unidas, que é o fórum máximo do multilateralismo, tendo sido muito enfraquecida, especialmente pelos Estados Unidos, ao desrespeitar e invadir o Iraque ilegalmente, contra, inclusive, decisões do Conselho de Segurança da ONU, que é mais ou menos parecido com o G7, né? Eu diria que o G7 tem pouca possibilidade de liderar do ponto de vista geopolítico. No G7 é possível que tenham acordos econômicos relevantes. Acho que no G20 isso é mais provável, pertinente. A presidência do G20 nesse momento está com a África do Sul, que é um país muito mais neutro nesse conflito, inclusive crítica a Israel, né? É uma nação que tem, inclusive, promovido os processos no Tribunal Internacional contra Israel por genocídio, ao qual se somaram várias outras nações, né? O genocídio a ser avaliado em Gaza, né? Essa questão do Irã certamente vai acabar passando por esses fóruns, mas nesse momento essa cúpula do G7, ainda mais sem a participação dos Estados Unidos, porque o Donald Trump voltou corretamente, na minha opinião, para Washington, a gente não deve ter grandes expectativas em relação a isso. Importante lembrar, Koba, que essa reunião do G7 está acontecendo no Canadá e o Canadá tem um primeiro-ministro recém-eleito, né? Eu acho que é muito improvável que a gente possa ter bons encaminhamentos vindos dali. Eu diria que o próximo grande palco internacional, né, para esses encontros
vão ser o encontro do BRICS, que vai ser no Rio de Janeiro em julho, no começo de julho, e o Irã, inclusive, é um membro do BRICS+, né? E a gente vai ter, mais relevante ainda, em setembro, a Assembleia Geral da ONU. Nesta ocasião, sim, eu acho que a gente vai ver declarações extremamente fortes contra Israel, também contra o Irã, né? Mas certamente o Brasil sendo crítico em relação à postura de Israel relacionado ao tema da faixa de Gaza. Uma coisa contamina a outra, mas é até bom que seja contaminado, porque eu acho que precisa ser melhor avaliado se está coberto de legalidade e de razões esse ataque tão forte ao Irã.